Fala, fala meus cabeçudinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, isso mesmo. Pra quem tava com saudade aí, a volta do cabeçudo mais uma vez. Brincadeira, galera. Quem me acompanha sabe que eu não costumo fazer análise para jogos em semana de data FIFA, sinceramente não me agrada. Eu na verdade não gostaria nem de operar em data FIFA, eu opero muito mais por conta da galera nos grupos que ficam pedindo os palpites. Eu sei que vocês acabam fazendo... eu sei que vocês acabam fazendo apostas independente de eu mandar ou não. Então, às vezes eu procuro evitar, principalmente aqui no YouTube, porque eu faço tudo muito baseado em estatísticas e números. Então fica mais complicado fazer essa análise, esses estudos com os jogos das seleções, tá bom? Vamos nessa aqui para poder começar. Jogos dessa sexta-feira, dia 22 de novembro. Vamos nessa. E vamos à análise do nosso primeiro jogo. Vou começar com o jogo de Campeonato Brasileiro, que até virou uma normalidade, né? Jogo de Brasileirão em plena sexta-feira, Brasileirão Série A, tá? Fluminense contra Fortaleza. Aqui nós temos uma disputa bem interessante de duas equipes em lados completamente opostos da tabela. O Fluminense brigando para não ser rebaixado e o Fortaleza brigando ainda para ser campeão. Tá disputando lá em cima juntamente com a equipe do Palmeiras e a equipe do Botafogo. Aqui, ó, Fortaleza tem 63 pontos. Pedro, você acha que ainda existe chances matemáticas? Com certeza. Fortaleza, caso ele consiga vencer a equipe do Fluminense, lógico que não vai ser fácil, mas vá a 66 pontos, fica a 1 ponto do Palmeiras e a 3 pontos do Botafogo. Detalhe que na terça-feira vai se enfrentar Botafogo e Palmeiras. Então vamos falar aqui de uma possibilidade, de uma hipótese. Vamos falar que empatou Palmeiras e Botafogo, um resultado completamente possível. Então o Botafogo iria 70, o Palmeiras iria 68. Lógico que tem um jogo antes no final de semana, tá? Tô falando só de hipótese. E o Fortaleza, vamos dizer que ganhe, aí iria a 69, tá? Então ficaria tudo embolado ali com a diferença de 1 ponto. É possibilidade, ainda tem esse jogo do Fortaleza, tem os jogos do final de semana. Cabeçudo, o que é que você prefere trabalhar para esse jogo? Mercado de gols, over 1.5 gols para duas equipes que precisam muito dessa vitória. Não acredito que vai ser um jogo fechadinho, eu acho que vai ser um jogo de muitas oportunidades. O Fluminense precisando ganhar para poder se afastar da zona de rebaixamento. Vários times que estão ali na parte de baixo da tabela ganharam, como foi o caso do Corinthians e o caso do Vitória. E assim, é importante demais para o Fluminense vencer esse jogo. Do outro lado, tem um Fortaleza que ainda briga para ser campeão. Fiz ali umas contas meio que mirabolantes para vocês entenderem que sim, o Fortaleza tem chance sim de ser campeão. Mas para esse jogo, a minha melhor análise, mais de 1.5 gols para essa partida. Vamos agora de campeonato francês, porque tem o líder PSG enfrentando a equipe do Toulouse. PSG com 29 pontos, 6 pontos à frente do Mônaco e 9 pontos à frente da Marseille. O Mônaco, essa temporada até que tá bem, né? O Toulouse é o 10º colocado com 15 pontos. Em 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, fez 13 gols, tomou 11 gols. Qual é a minha análise para esse jogo? Uma vitória da equipe do PSG, e vou trabalhar aqui mercado de cartões para mais de 2.5 cartões no jogo. Galera, olha que odd interessante. Um odd de 2.01 para o PSG ganhar o jogo e ter mais que 2.5 cartões na partida. E os cartões é a soma dos cartões das duas equipes. Os cartões do PSG com os cartões do Toulouse. Odd 2.01. Extremamente interessante de valor essa odd para esse jogo do PSG contra a equipe do Toulouse. Inclusive, eu vejo tanto valor nessa operação que vai ser o nosso palpite gratuito para essa sexta-feira, para o retorno aí dos nossos palpites aqui no YouTube. PSG para vencer, mais de 2.5 cartões na partida, a soma dos cartões das duas equipes, odd 2.01. Coloquei aqui uma unidade de 2.000 para um possível retorno de R$ 4.023. Tem muito valor essa nossa operação. Cabeçudinhos, aí vem a dica para vocês. Isso daqui é para vocês se divertirem, para vocês brincarem. Não é para virar um vício, não é para você tirar dinheiro de onde você não pode. E principalmente para maiores de 18 anos. Joguem com responsabilidade. Aqui fica o meu recado para vocês. E tá aí o nosso palpite gratuito dessa sexta-feira. Mas continua comigo nesse vídeo, porque eu vou analisar mais alguns jogos aqui para vocês, tá? E o nosso terceiro jogo é também do campeonato francês, porque temos o vice-líder jogando. Nessa sexta-feira tem líder e vice-líder em campo. Temos o Mônaco em casa contra a equipe do Brestois.
O Mônaco não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, porém sofreu gols aí no primeiro tempo nas últimas partidas. Teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 80% e ambas as equipes marcando em 70% dos seus últimos jogos. O Brestois levou um ou mais gols nos últimos 6 jogos e teve um golzinho no primeiro tempo em 90% das últimas partidas. Temos aqui um padrão para gols no primeiro tempo, tanto da equipe do Mônaco quanto da equipe do Brestois. E a minha análise para esse jogo é pelo menos um golzinho no primeiro tempo, odd 1,30, aquela odd interessante para você pegar e juntar com outro palpite de algum outro jogo, ou até mesmo dentro do jogo do Mônaco contra o Brestois, só que em outro mercado. Tá aí a minha análise para vocês. Mônaco contra Brestois, a minha análise pelo menos um golzinho no primeiro tempo da partida. Vamos agora a mais um jogo, dessa vez campeonato alemão. Temos o Bayern de Munique em campo contra a equipe do Augsburg. O Bayern de Munique é o líder do campeonato alemão com 26 pontos, fez 33 gols em 10 jogos. É uma média de 3,3 gols feitos por partida. Vai enfrentar aqui a equipe do Augsburg, que fez 13 gols e tomou 20 em 10 jogos. É um time que toma uma média de 2 gols todos os jogos. Galera, vou aqui trabalhar mercado de gols, tá? Vou trabalhar mais de 1,5 gols no primeiro tempo da partida. Esse que é um padrão muito forte na equipe do Bayern de Munique. Aqui, ó, mais de 1,5 gols no primeiro tempo com a odd de 1,79. E eu olhei aqui no retrospecto entre as duas equipes, essa linha bateu nos últimos 4 jogos entre Bayern de Munique e Augsburg. Nos últimos 4 jogos entre essas duas equipes, teve pelo menos 2 gols no primeiro tempo da partida e tô dentro dessa operação com odd aí de quase 1,80. Interessante, hein? E eu vou encerrar essa nossa sexta-feira com um jogo da Copa de Portugal, uma espécie aí de Copa do Brasil pra gente. Mas antes eu queria que você deixasse aqui quais jogos que vocês querem que eu analise para amanhã, para o nosso sabadão. Lembrando, são vocês que escolhem os jogos que eu vou analisar no dia seguinte. Então, tá aqui, ó, a ferramenta de vocês. Comentem aqui abaixo quais jogos que você quer que eu analise para esse sabadão. E aí, quando eu vier com o vídeo do sábado, vocês vão também escolher quais são os jogos que eu devo analisar no domingo. Para encerrar aqui, Sporting contra Amarante. Amarante é um time da 3ª divisão do campeonato português. O Sporting jogando em casa, o Sporting está voando, tal para aí. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. Não perdeu nas últimas 10 partidas. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 7. Marcou 3 ou mais gols nos últimos 4. É um time que, quando faz gols, quer fazer cada vez mais. E aí é justamente onde eu vou trabalhar. Mais de 3,5 gols nesse jogo no odd de 1,61. Um time feito um Sport que tá voando, inclusive jogou muito bem contra a equipe do Manchester City na Champions. Tá voando no campeonato português, vai pegar um time da 3ª divisão. A tendência é que venha aí uma goleada do Sporting de Portugal. É tanto que, olha a odd do Sporting para vencer o jogo, 1,03, né? Ridícula. Então, analisar aqui para mais de 3,5 gols é interessante. Odd 1,61, eu sei que a linha é um pouco mais esticada. Se você não se sente confortável, trabalha na linha 2,5 junto com algum outro mercado. Trabalha uma vitória do Sporting no primeiro tempo, que eu também acredito que aconteça. Mas Sporting contra um time de 3ª divisão tem que ganhar e ganhar bem. Essas aí foram as nossas análises dessa sexta-feira. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje analisei para vocês os jogos desta sexta-feira, dia 22, é isso mesmo? Isso, dia 22 de novembro, para essa sexta-feira aí, trouxe análise, trouxe palpite gratuito em jogo do campeonato alemão, graças a Deus que retornaram os campeonatos europeus. Valeu galera, abração, tamo junto e até a próxima. Hoje vai dar